crítica de um fracassado. Eu vou repetir. Nunca aceite a crítica de um fracassado. Um homem de sucesso, ele não critica ninguém, ele aconselha. O fracassado, ele vai criticar sempre, porque ele não é uma pessoa de sucesso. E a maior vingança de quem não conseguiu nada na vida é criticar quem está tentando. O cara tentou. Foi um fracassado, um covarde. Eu dizia algo muito forte que hoje, com essa mentalidade, com essa evolução, eu via que eu era um covarde nas minhas palavras quando eu dizia: Deus vai fazer a obra. Esta é uma frase de pessoas covardes. Deus não vai fazer o que você tem que fazer, meu amado. Não seja covarde nas suas atitudes. Quem tem que fazer é você. Eu não posso acreditar num Deus poderoso que passou a vida inteira o marido batendo na mulher, e aí aos 98 anos Deus disse: agora chega. Quem teve que fazer a obra era a mulher, sou eu. E existem muitas pessoas que aceitam a crítica do fracassado. Domingo passado, vocês não estavam, grande parte das pessoas não estavam aqui, e eu e minha esposa trouxemos uma palestra. No meio da palestra, ela citou uma experiência dela devido ao seu vitiligo. Preste atenção, vocês que assistiram a palestra. Eu disse nessa palestra anterior, e comecei dizendo o seguinte: nunca sangre em tanque de tubarões, porque você mostra a sua fragilidade. Se você entrar dentro de uma água e tiver determinado tipo de tubarão, ele não te ataca, mas se você sangrar, ele te ataca. É a mesma coisa quando você mostra a sua fragilidade para uma pessoa fracassada ou para uma pessoa invejosa. Mostrou a sua fragilidade, é aí que ele vai te atacar. E ela disse, e eu vivi com ela, nós estamos casados há 20 e poucos anos, igual o Fábio Júnior, 20 e poucos anos. E ela disse que, e eu testemunhei, ela teve traumas, dificuldades de se relacionar, casamento, embora um pouco prejudicado. Por quê? Porque ela dava ouvido às críticas dos outros. Ela se sentia diminuída por conta de detalhes na sua pele. Quando ela prestava atenção nas críticas, ela deixava de viver ela e com as pessoas que a amavam. Eu disse em cima disto que ela falou, algo que ficou remoendo na mente das pessoas, e as pessoas retornaram para mim: abençoado, quando uma pessoa me critica, ela está falando daquilo que ela vê em mim, ela não está falando daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto. Quando ela fala algo negativo, ela não está falando o que eu sou, ela está falando o que ela vê. E muitas pessoas deixam de viver o que ela tem, ou fecham os olhos para o seu potencial, porque elas dão ouvido à crítica dos outros. Veja, ela passou quase 5 anos da vida dela fazendo um tratamento, porque ela dava ouvido às críticas das pessoas. Olha lá, ela tem vitiligo, será que pega? Eu não toco, eu não falo. E ela dando ouvidos a isso. E se ela prestasse atenção, é o seguinte: eu tenho um marido que me ama, tenho filhos que me amam, tenho uma comunidade que me respeita e que me ama, então o vitiligo não é uma dificuldade no meu relacionamento, é apenas algo que as pessoas veem, não é o que realmente eu sou. E muitas pessoas, e eu espero que aqui não, mas pela internet, estão deixando de viver o seu melhor e fechando os olhos para o seu potencial, porque estão dando ouvido à crítica de pessoas fracassadas.
tentaram e não conseguiram, estão vendo você avançar e estão te criticando. E se você para dar ouvido a essas pessoas, você realmente anda com eles e fracassa igual a eles. Eu vou repetir uma das frases que eu disse domingo passado. Eu me sinto bem melhor quando eu ando com alguém que quer vencer. Eu me sinto muito mal quando eu ando com pessoas derrotadas, fracassadas, pessimistas. Já viu aquele tipo de pessoa que só chega perto de você para contar derrota? Meu irmão, mas tá brabo, hein? Pô, pro crente tudo é difícil. Cara, mas olha, eu não sei o que vai dar não. Olha, cara, você sabia? Cara, eu entrei dentro do mercado, a senhora parou do meu lado. Quando ela abriu a boca, ela disse, mas o arroz está caro, né? Eu disse... Não é que o arroz está caro, é que nós ganhamos muito pouco. Pergunta o Neymar se 1 quilo de arroz é caro. Pergunta o Boni da Rede Globo se 1 quilo de arroz é caro. Pergunta para o Valnei, que ganha R$13.787, se 1 quilo de arroz é caro. É caro, Valnei? Pergunta ao doutor Paulo se 1 quilo de picanha é caro. Ele, engenheiro da Petrobras, ganhando R$38 mil por mês, é caro. Não é. É que nós vamos aceitando a voz do outro. Aí eu digo aqui, eu com condições de comprar 1 quilo de arroz, eu saio levando essa informação. O arroz está caro. Aí todo mundo sai, o arroz está caro. Mas vai lá na casa dele e tem 5 quilos de arroz. Então você está rico. Se o arroz está caro na sua... Eu acredito que pessoas que já fizeram compra do mês, deve na casa dela, comprou 20 quilos de arroz logo. Mas não está caro. Caro está um cordão de ouro, R$12 mil. Quanto você tem na sua casa? Nenhum, está caro. Caro está um sapato da Vulcabras, 137, esse está caro, R$600. Quanto você tem? Nenhum, está caro. Agora, se o quilo de arroz está caro na minha casa, tem 20, eu estou levando uma ideia de derrota e de fracasso, contaminando as pessoas e todo mundo dizendo que está caro aquilo que sobram demais na sua casa. Abençoado, nunca aceite a ideia do fracasso, nunca aceite a crítica de um covarde, nunca aceite a ideia de um medroso. A ideia, preste atenção para você entender o que eu quero te falar. A ideia, o medo, o fracasso, melhor dizendo, ele deixa de ser um sentimento quando ele é uma ideia. Quando é eu que carrego alguma coisa, o fracasso é um sentimento. Eu estou fracassado, eu. Agora, quando vem dos outros, ele deixa de ser um sentimento e passa a ser uma ideia. Eu aceito a ideia de alguém que tentou, não conseguiu, se torna invejoso porque eu estou avançando e quer me trazer a ideia do fracasso dele. Ah, mas meu pai tentou e não conseguiu. Ah, isso é problema do meu pai. Eu vou conseguir. Não porque lá em casa sempre é assim, eu nasci assim, meu pai é assim, isso é um karma seu. Eu não vou deixar de tentar porque o meu pai fracassou. Meu pai tentou e não conseguiu, não era para a época dele. Eu vou conseguir. Em mim está quebrado essa ideia de maldição, de fracasso. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim e para onde eu quero chegar. Aqui diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate e Tobias, Neemias capítulo 6, versículo 1, é uma história da Bíblia. Tendo ouvido Sambalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu não tinha posto porta nos portais. Diz o versículo de número 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentaram me fazer o mal. Isto era uma ideia na vida de alguém que naquela época estava numa construção muito importante para a sua vida e para os demais. Olha a resposta dele, olha lá, versículo 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer,
estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com vocês? Neemias sabia que a proposta dos caras era de fracasso, era de derrota, queria fazer mal a ele. E se ele aceita isso, deixava de fazer aquilo que já estava proposto na vida dele. Eu não posso deixar de fazer aquilo que me faz bem para agradar alguém. Tem muitas pessoas aceitando ela. Legal. Então, porque você é um fracassado e um derrotado, eu tenho que fazer o que você acha que é certo? Amado, quem acha o que é certo não é a minha esquerda nem a minha direita. Quem acha o que é certo é a direção de Deus na minha vida. A direção de Deus na minha vida, que eu gosto de dizer que é a minha consciência, a voz de Deus é a minha consciência. A minha consciência que diz o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Quando eu faço algo de errado, não é a voz de Deus mística, é a minha consciência dizendo, eu não poderia ter feito isso. E se você é uma pessoa honesta, pelo menos consigo mesmo, você tenta se retratar. Então aqui está nítido que ele não aceitou a crítica e não aceitou a ideia de quem é um covarde, de quem é fracassado. Que as pessoas querem dizer, cara, é difícil você conseguir, hein? Isso é impossível. Não, você não vai. Cara, nem tenta. O que você vai fazer uma faculdade, mas você com 50 anos? Nem tenta. Por quê? Pô, eu consegui. Se eu não conseguir, uau! Então quer dizer que se você não conseguiu, ninguém mais consegue. Porque você é a última unha dos dedos. Você não conseguiu, mas eu vou conseguir. Mas você não acha que você é velho demais para você fazer academia? Se esse é o motivo. Você não acha que você é velho demais para se qualificar? Ora, se eu sou velho, esse é o motivo de eu fazer academia, de eu fazer caminhada, sim ou não? Sim. Se eu tiver 18 anos, para que eu vou fazer ginástica? Para que eu vou fazer dieta? Se o meu metabolismo, tudo que entra aqui é um liquidificador. Depois dos 35, dos 40, o metabolismo fica cansado. Então, mas você não tem vergonha? Você é um homem com 58 anos, usando roupa de ginástica, você e a sua esposa? Vergonha eu teria se eu tivesse aos 50 anos, 58 anos, impossibilitado da vida, aceitando a ideia do fracasso e esta hora com o meião até aqui, tossindo com a mão aqui, diga onde você vai que eu vou varrendo. Isso eu teria vergonha. É porque eu sou velho, é porque eu estou gordo, é porque eu sou pobre, é porque esses são os motivos que me fazem encorajar e tomar as rédeas da minha vida. Eu não vou aceitar a proposta do fracasso. Você fracassou, eu não tenho que fracassar também. Eu posso aceitar o conselho. E lembra que eu disse no começo? Um homem de sucesso não critica ninguém. O homem de sucesso, ele dá conselhos. A estratégia é essa. Eu abri a empresa, foi assim, vai haver um tempo de dificuldade, você faz uma planilha, você faz isso. O fracassado, ele diz, o quê? Tu vai abrir uma empresa? Cuidado, hein? É porque isso, hein? É porque esse governo, é porque isso, porque por causa de nada, meu irmão. A minha crença e a minha fé não depende desse governo. A minha fé e a minha crença não depende da estratégia dos outros. A minha fé e a minha crença depende de Deus, do temor que eu tenho a Ele e das fortes convicções de saber o que eu quero, o que eu quero. E eu quero viver o melhor nesta terra. Eu quero ter bons amigos. Ouça. O impossível é uma questão de companhia. Você sabia disso? Quando você está com alguém fracassado, até o que é possível se torna mais difícil ainda. Mas quando você está com pessoas que acreditam na vida e acreditam nela, até aquilo que você achava impossível se torna possível. A pessoa traz para você boas energias. E eu disse algum tempo atrás, se você está num lugar que esse lugar não te desafia, você fica paralisado no tempo. Eu não paro mais.
Aconteça o que acontecer, eu era uma lagarta, aprendi a voar, sou uma linda borboletona. Sem asas, sem asas. Não quero mais me rastejar, eu não quero mais viver uma vida de mediocridade. Eu não quero ficar no Salmo 40. Você está entendendo? Você está entendendo a ideia do fracasso? Esperei com paciência no Senhor. Que paciência, porque já são 30 anos fazendo uma campanha e nada acontece. Quem estava no Salmo 40 era Davi. Nem ele sabia que era o 40, ele só escreveu. Quem falou 40 foi quem colocou lá. Chega de uma vida fracassada, você precisa destravar a sua vida. Você precisa acreditar, pelo menos, em você. Ainda que ninguém acredite, você acreditando, já nasceu para uma grande conquista. A Ele, a Deus, por favor. Depois de tomar uma atitude de mudança, porque você não precisa de Deus mais, nesse aspecto você não precisa de Deus. Você precisa de acreditar em você e mudar. A vida muda quando você para de aceitar o mesmo. Se você aceita o mesmo, como que você quer resultado diferente? Não, eu queria fazer algo diferente, mas fazendo o mesmo, o resultado vai ser o mesmo de ontem. Você quer ter resultados diferentes na sua vida? Faça diferente. Tema a Deus, aparte-se do mal, freie a sua língua de falar dolosamente e procure fazer coisas diferentes e terás resultados diferentes. Tente, invente. Você precisa de mudança, senão vai continuar reclamando da vida e não vai sair da onde você está. Estamos agora em junho, você que está ouvindo essa mensagem aí, gravada no ano de 2034, estamos em junho de 2024. A vida das pessoas não mudaram, continuam reclamando: Senhor, misericórdia, Senhor, Senhor, eu sou tua filha. E Deus: é mesmo, é? Não, você é minha filha mesmo? Tem certeza? Tenho, Senhor, tenho, eu sou dizimista fiel da casa de papai. É mesmo, é? Caramba, e por que você está assim? Não, é porque me disseram: ah, você aceitou a ideia de fracasso, a crítica de quem nunca foi a lugar nenhum, e você parou também junto com ele. É assim que você é minha filha? Não é não. Os meus filhos gozam da minha cobertura, da minha graça, e entendem que dificuldades são estágios da vida, e aprendem a declarar: Senhor, a tua graça me basta. Esses são meus filhos. Tem ousadia, tem determinação, sabem o que querem, sabem que vieram para vencer, para reinar e governar. Diante das dificuldades, o brado não é de mediocridade, o brado é para dizer: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Quem crê assim, por favor, diga glória a Deus. Chega de aceitar a ideia do fracasso. Chega de aceitar projetos emocionais fracassados. Vida fracassada. Casamento fracassado. E vai repetindo isso como um mantra: minha mulher não me ama. A minha mulher não me ama. Essas palavras estão sendo semeadas. O teu cérebro, ele não identifica sementes. O que você diz entra no cérebro e acontece. A frase de Jó é: aquilo que eu temia me sobreveio. O cérebro é um campo aonde ele não sabe diagnosticar sementes boas ou ruins. O que você fala entra aqui, e você é
aquilo que você pensa. Se você pensa que é um fracassado, serás um fracassado. Este não é um lugar de fracassados. Você não está no lugar de pessoas que vieram aqui para tirar caroço. Senhor, ora por mim. Pastor, o senhor pode orar por mim? São vidas fracassadas. Quem tem Deus não precisa pedir a outro para orar por ele. Quem tem Deus, fala com ele. Eu não tenho representantes. Você não está diante de um homem que te representa. Você está diante de um homem que te encoraja. Porque eu já tive aí tombado e fracassado na crítica dos outros. Alguém lá atrás me disse: você não vai chegar a lugar nenhum. Você só tem a 4ª série e você não sabe falar. Mas eu não preciso ter sucesso para falar. Eu preciso ter disposição, coragem e ousadia para ir em busca do meu pão. Quem precisa falar bonito são vocês que querem enganar os outros. Eu não preciso enganar nem convencer ninguém. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso ter as minhas conquistas com atitudes e encorajado pela vida. Você não está diante de um homem que vai orar por você, que vai botar a mão na sua cabeça e que vai dizer se Deus é bom ou mal. Você está diante de um homem que tem experiência para dizer: levanta e anda, porque a vida tem muitas coisas boas para você. E se você aceitar a ideia do fracasso, ficarás fracassado, enquanto o povo que se reúne no Sarapuí pelo YouTube entenderam que viver é bom e sob a proteção de Deus é melhor ainda. Assim é?